Hoje mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Falar de coisas atuais é uma das nossas preocupações. E eu não digo nem atual, é tanto este assunto quanto corriqueiro há muito tempo. Ou seja, redes sociais, o uso da internet, os apelos emocionais que as redes sociais vêm nos trazendo. É comum a gente acordar e já pegar o celular, o seu smartphone, para dar uma olhada na rede social. E isso tem chamado muito a atenção de vários profissionais da área da saúde, no sentido do apelo ou que isso está fazendo com as pessoas. E aí, claro, nós temos aqui o prazer de bater um papo com a psicóloga Fabiola Rotili Brandão. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem. É uma alegria estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, tá? Ô, Fabiola, eu fiz aqui uma introdução, né? Mas eu consigo imaginar o seguinte, até porque eu, que sou da área de marketing, né? A gente vive com rede social aberta, olhando, entendendo comportamentos, mas a gente passa também a ser beneficiada como também vítima dela. Como mulher, não tem como não falar, né? Nossa, e aquela mulher com aquele corpo lindo, e aquela pele, e aquela família maravilhosa, né? Tudo é lindo. Tudo é lindo, a conta bancária, né, A conta Fabi? bancária, né? Até o As dia a dia viagens. profissional, nossa, como é maravilhoso, né? E isso traz uma frustração para a gente. Porque, como um ser humano normal, você tem momentos do seu dia que não são tão bons quanto aquele que você está vendo daquela atriz, daquela pessoa famosa, ou até de uma amiga. Que aí você fala, nossa, mas isso não condiz com o que eu vejo fora da rede social. Como é essa tratativa? O que vocês, de uma forma talvez um pouco mais ampla, eu te peço agora, entendem desses comportamentos? O uso excessivo das redes sociais, isso é uma preocupação mesmo para os profissionais de saúde mental. Por quê? Porque, como qualquer coisa na vida, a gente precisa ter um limite. Sim. E também, como qualquer coisa na vida, tem o lado positivo e o lado negativo. E as redes sociais, elas tornaram como uma forma de expressão social. Então, é uma forma também de nós interagirmos. Tem pessoas que utilizam muito profissionalmente. Ok, então os profissionais de saúde mental estão trabalhando no sentido que seja utilizado de uma forma saudável. Saudável. Sim. Até porque é importante, né, a gente deixar claro isso. Não temos que ser contra, até porque, por favor, Nossa, né? Isso sim, vem tem e efeitos ajuda, muito positivos, né? em caráter informativo, né? E aí, como eu falei, tem aspectos positivos e os negativos. E aí, quando nós olhamos as redes sociais, nós estamos olhando um recorte da vida da pessoa, né? O que ela quer só mostrar, uma faceta. né? Só que quando nós temos um uso excessivo, ou então, principalmente afeta mulheres e jovens, tá? O uso das redes sociais tem uma abrangência maior para esse público. Então, ali nós temos que ficar atentos. Então, essas pessoas precisam de um olhar maior, tanto mulheres quanto os jovens. E aí, talvez entrando já, nós vamos falar de autoestima, né? Exatamente. O tanto que isso afeta. Você pode sair de casa bem e parece que você nunca vai estar tão bem ou ser tão bom quanto o que você está vendo lá, né? Uma imagem idealizada, né, Fabi? Isso que é bacana, essa imagem idealizada, né? Até porque também tem os filtros, né? Que deixam as peles maravilhosas. E tá tudo bem, vamos lá. Quem quer usar, não há nada errado. O problema é a gente entender até onde isso, e a gente permite que isso afete, certo? Exato, né? A questão dos limites, do uso. E entender mesmo, quando você utiliza, sem a gente também utilizar um filtro interno, né? Nós temos esse filtro que a própria rede social coloca, ok, ótimo, vamos ficar com a pele mais bonita, né? Mais bela. Mas e o filtro interno? Como está? Então, você também tem que ter um filtro interno para considerar que aquilo ali
é um ponto só virtual, não é a realidade. E como que isso pode interferir na autoestima, né? Vamos pensar da seguinte forma. Você começa a fazer comparações. Você começa a fazer comparações, a sua autocrítica começa a ficar elevada e você começa a colocar parâmetros inatingíveis. Então, quando você coloca metas inatingíveis, com certeza a sua autoestima ficará abalada. Sim, porque você está colocando uma meta a partir da perspectiva do outro. E que nem sempre é real. Nem sempre é real, porque essa pessoa apresentando um recorte da vida, ela não vai mostrar na rede social o lado feio. Exatamente. Né? Não vai mostrar o lado mais difícil da vida que acontece com todo mundo, porque isso faz parte da nossa humanidade. Afinal, né, vocês sempre, toda vez que a gente entrevista um profissional da área de psiquiatria, psicologia, vocês sempre ressaltam, é normal estar bem e não estar bem. Sim. A vida não é felicidade o tempo todo para tudo. E tá tudo bem. Sim. O negócio é como você conduz isso, correto? Sim, com certeza, né? E aí, vamos lá, nós falamos aqui de autoimagem, autoestima. Fala para mim um pouquinho dessa sabotagem que talvez as pessoas possam trazer para suas próprias vidas quando elas começam a idealizar muito a vida do outro, né? Exato, porque a pessoa, ela está amando a vida do outro. E aí falta o amor próprio. Então, quando eu amo a vida do outro, eu amo a rotina do outro, eu fico ali idealizando aquela rotina, esse tempo está sendo gasto com a vida do outro e não com a sua vida. E aí a consequência, claro, pode ser uma baixa autoestima. Por quê? Porque você não está cuidando da sua vida. E além disso, não é assim, você às vezes não vai seguir só uma pessoa, você começa a idealizar a vida de muitas pessoas e só o lado positivo. E o que sobra para a sua vida, o que sobra para a sua rotina, o que sobra para o seu dia a dia, tá? É claro que nós temos que considerar que a autoestima, ela é construída a partir das nossas primeiras experiências lá da nossa infância. Explica para nós, eu acho que isso é interessante. Sim, começa pelas experiências que nós temos com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com o nosso meio social. Porém, nós aqui, enquanto adultos, né, nós precisamos também reconhecer que, a partir de uma fase de vida, quem tem essa responsabilidade somos nós mesmos, né? É diferente também, eu acho que é legal ressaltar, da importância do papel dos cuidadores para fortalecer essa autoestima também na vida dos jovens. Porque os jovens utilizam muito as redes sociais, então também ele já imagina passando uma vida. Que jovem e adolescente já não é fácil, né? Nós já passamos por essa fase, porque já tem, sim, um processo até que é do adolescente, sim, que é essa construção também do autoconceito, da autoimagem, de como ele está se vendo no mundo. Das e mudanças aí, que acontecem. Você imagina que aí o uso da rede social, essa idealização começa a ser cristalizada nessa fase. Então, é diferente também o que era no passado, a nossa visão de autoestima, e o que acontece hoje com essa idealização, mesmo um padrão inalcançável. Tá, e aí esse padrão inalcançável, e a gente lê muito e vê, né? As pessoas estão buscando aí perfis físicos, mentais, que são inatingíveis. Exato. E aí vem muita frustração. Ou às vezes casos muito mais sérios, né, que a gente acaba se deparando aí. Como é para vocês lá no consultório, lá na clínica, vocês percebem um aumento mesmo, e que isso é bem latente na vida das pessoas, está muito realmente forte na vida das pessoas? Sim, mas a consequência disso, depois vem outros sinais, outros sintomas, porque vem uma consequência, a pessoa começa a apresentar transtornos de ansiedade, quadros depressivos, e sim, uma visão até uma dismorfia, uma visão diferente, assim, do que o corpo dela apresenta, né? Daquilo que ela você sabe que nós já tivemos bate-papo com profissionais, né? Médicos e especialistas nessas questões, e eles ressaltam muito como as pessoas estão buscando, algumas, né? A duras penas, assim, um estereótipo, um corpo que não pode, não é fácil. Nem é o biotipo da pessoa, e naturalmente ele não vai acontecer. E aí a pessoa acaba trazendo problemas muito mais sérios para a sua vida, não só mentalmente falando, né? E no físico e tudo mais.
Ô, Fabiola, fala um pouquinho, você comentou, qual é a grande importância da autoestima para o ser humano, para a pessoa? Sim. Nós temos 4 pilares da autoestima, Sim. até que eu deixei aqui anotado, quero falar para vocês, tá? O primeiro que é o autoconceito, que você precisa analisar sempre o que você pensa sobre si mesmo. Isso é uma autoanálise. Tá. Então, isso precisa acontecer até que diariamente. Às vezes nós colocamos, assim, ainda dentro do autoconceito, a armadilha de criar metas altas, né? Então, assim, forçar o motor é tão ruim quanto mantê-lo desligado. Então, você pegar e colocar metas altas, ou então, né, para tentar alcançar, isso vai gerar mesmo, né, um autoconceito bem negativo. E se você também parar ou ficar ali parado, porque a vida que você fica ali nas redes sociais, você para a sua vida, né? Sim. Então, isso é um pilar, o autoconceito. O que você pensa sobre você, como que você está se vendo, o que você acha, né? Da sua vida, da sua história. Então, não olhar só um recorte, olhar o que você realizou, o que você lutou ao longo da sua vida para você chegar aqui nesse momento. A autoimagem, né, é outro ponto, que é o segundo pilar, que é, sim, o cuidado pessoal, ele é importante. Então, não como um estereótipo de beleza, enfim, mas o autocuidado também é um bom preditor de saúde mental. Então, você parar para se cuidar, ter um momento seu, reservar um tempo para você, pode ser cuidar mesmo, tanto da saúde física, mental. Aí o autorreforço. O que é o autorreforço? É o nosso diálogo interno. É o que eu falo, né? Olha só, o autorreforço é assim, isso mesmo, olha só, coragem, né? Faça mesmo, deu tudo certo, parabéns, você conseguiu. Então... E te interrompendo, aí entra também aquela questão que às vezes a gente está com um pensamento ruim, daí você fala, nossa, Exato. Fabiana, para de pensar isso, não esquece. É isso. E isso, o autorreforço, se você tem, então, uma avaliação crítica, porque você fica, não, você não tem o corpo ideal, você não tem aquela conta bancária, você não viajou para Maldivas. Então, assim, você começa já a ter uma avaliação muito negativa sobre a sua pessoa e sobre a sua história. Então, você começa a se invalidar. Então, você começa a fazer insultos. Exatamente. Ali no pensamento. Então, o autorreforço é como se a gente tivesse, né? Lembra quando nós éramos crianças, às vezes você apresentava aquele desenho bonito, nossa, olha que legal, né? Parabéns. Então, você, agora, enquanto adulto, você precisa se encorajar. Então, não é esperar lá de fora, lá do outro, ou esperar das redes sociais. Não, esse autorreforço, ele precisa acontecer. Ah, Fabiola, mas eu não consigo. Olha, é um treino. A autoestima, ela é aprendida. Ela não é não é cristalizada. Você não recebeu assim, mesmo que você tenha passado por uma história difícil, enfim, já lá, né, na sua adolescência você ficou com a sua autoestima abalada, você pode aprender, tá? E o terceiro, aliás, o quarto é a autoeficácia, que é acreditar que você pode alcançar os seus objetivos. Então, a autoeficácia é o conceito tanto afetivo de que você pode, de que você consegue atingir os seus objetivos, desde que você coloque objetivos realistas. E será que os objetivos que você olha, será que é legal você colocar como parâmetro a rede social para considerar isso como um objetivo para a sua vida? Será que não está faltando mais de você na sua rotina e na sua história, no seu presente? Isso é muito legal. Nossa, gente, quem está ouvindo aí deve estar bem, assim, se identificando com várias coisas que você falou, né? E até porque o mundo também não é legal com as pessoas, no sentido de que as metas são muito duras, né? Que o mundo nos impõe e que nós nos impomos, né? Sejam profissionais, pessoais. Às vezes a gente coloca, é o que você falou, vamos colocar metas atingíveis. E o atingíveis não quer dizer fácil. Né? No mundo profissional você tem metas e nem sempre elas são fáceis, mas elas precisam ser atingíveis. Isso, né? Porque senão gradativas. você não vai alcançar e aí vai gerar um bando de coisas. Porque às vezes as pessoas né? começam a achar que a vida só é maravilhosa se você viver esses grandes eventos. E a vida, a maior parte dela é rotina, né? Então, dentro dessa rotina, precisamos nos reforçar. Falar, olha, você conseguiu, você deu conta, parabéns, né? Você é especial, eu me amo. Então, as pessoas estão esquecendo
Por quê? Porque também fomos ensinados, Fabi, que você se elogiar, olhar algo valoroso, era como se fosse um egoísmo, ou você falasse, nossa, então você está se achando, se acha muito, né? Exatamente. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, você precisa se valorizar. Então, às vezes, nós temos também essa crença, é uma crença, então, crença pode ser mudada, né? Como a terapia cognitivo-comportamental fala, que é a abordagem que eu trabalho. Então, assim, você precisa reestruturar, você precisa ressignificar. Então, assim, não é se achar. Eu estou falando de amor próprio, de se valorizar, de se priorizar, de olhar o que tem de melhor dentro da sua vida e da sua história, não da história do outro. É olhar para si, viver o seu, né? E muitas das vezes a gente vira, assim, exemplo para as pessoas, né? Mas exemplo de forma atingível, né? Não. Você estava tocando aqui no assunto e eu quero só fazer um parênteses, até porque nos nossos podcasts a gente vem observando que as pessoas querem um pouquinho de história, né? Você sabe que na época que eu era adolescente, eu era uma adolescente que eu me achava muito estranha, né? Eu não tinha rede social, mas eu era... sou, né, ruiva, sardenta, muito magra. Na época da escola vou entregar minha idade aqui, né? Nós fazíamos fila, certo? Para poder entrar e tal. E eu era a última da fila. Então, tudo era estranho. E eu sofri tanto com isso, tanto com isso. E hoje eu sinto uma falta de ser, assim, eu digo no sentido de, cadê as minhas sardas que sumiram todas? E eu era tão feliz, né? O meu cabelo, olha o tanto que ele é vermelho. Eu adoro enaltecer isso. Sou magra, quero ser até mais magra. E aí a gente volta a buscar coisas e você fala assim, por que é que eu me puni tanto? E permitir que isso fosse feito, né? Mas aí você é jovem, você é adolescente, criança, isso faz. E a vida adulta nos ajuda a entender isso, tipo, que é o que você falou. Crie bloqueios ou permita até onde lhe convém, ou você possa achar que vale, certo? Fabi, é verdade, né? Como que essas experiências, assim, da infância e da adolescência, como marcam a gente, né? E é importante você reforçar isso, por quê? Porque também para falar como que foi superado, mesmo com as dificuldades, nós precisamos aprender a partir de novas experiências, que sim, precisamos aceitar, né, a nossa singularidade. Nós somos seres tão diferentes. Só você parar, olha, sai da rede social e olha lá na rua, vai lá, para lá e só para um pouquinho e olha a vida real. As pessoas são normais. Né? Aí, claro, tem alguma pessoa ou outra que sim, que tem um padrão de beleza, né? Que tem um padrão, um parâmetro maior, ok. Né? Mas assim, ninguém tá com top model. Sim. Né? Se você parar as pessoas que estão juntas, ou casais, ou as famílias, não existe isso. Não existe, né? Não existe. E agora deixa eu te falar aqui um pouquinho. Diante disso tudo que nós estamos falando, esse mundo virtual, né? Hoje também eu estava vendo a questão do metaverso, que as pessoas estão vivendo, procurando viver no metaverso. Existem critérios, ou vocês na área, né, que trabalham já essa questão do comportamento, vocês entendem que haja ou deve acontecer critérios ainda maiores ou mais sérios, ou que cada pessoa, talvez é muito o que você já falou, possa seguir para cuidar da sua imagem e ter a sua vida saudável, mentalmente falando, fisicamente e tudo mais? Claro, eu preciso aprofundar mais ainda essa busca de informação em relação ao metaverso, mas os profissionais de saúde mental estão preocupados em relação à saúde mental e os transtornos mentais que podem ocasionar com essa questão até do metaverso, com o uso excessivo. Ainda tem muitos estudos, já saíram, já está comprovado que o uso mesmo de redes sociais, isso vai, de alguma forma, interferir na saúde mental do indivíduo. Então, realmente, a recomendação é limite. Tenha um tempo para esse uso, né, de rede social. Tudo precisa ser usado com moderação, né? Entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose. Então, é assim, tem que ser usado mesmo com moderação e muito consciência. Fabi, nós precisamos mesmo fazer uma reflexão sobre isso e trabalhar muito o autoconhecimento. Como que nós vamos combater isso? Com o autoconhecimento. Saber e valorizar a sua história, as suas dificuldades, o seu corpo, as suas escolhas. Então, você precisa
se questionar sobre isso, falar, não, mas por que eu estou consumindo esse tipo de informação? E por que isso está me afetando tanto, sim, né? Então o autoconhecimento, ele vai ser a chave para isso, sabe? Para lidar melhor com... Porque isso atende a evoluir isso. Nós vamos receber mais estímulos ainda em relação ao uso de tecnologia. Não sabemos como que vai ser daqui para frente. Mas nós já entendemos que a partir da pandemia, ali já ocorreu uma mudança. Né? Tá. Você entrou um pouquinho nesse assunto, mas vamos lá. Quando é que eu, pessoa, consumindo redes sociais, entrando muito nesse mundo, posso entender que tem alguma coisa que está errado e procurar um profissional para tentar amenizar ou evitar aí um problema maior? Sim, primeiro passo, você precisa olhar o grau de prejuízo na vida. Então, assim, se você percebe que isso está prejudicando as suas relações sociais, a sua vida pessoal, seus relacionamentos, seu trabalho, então você vai avaliar a intensidade do prejuízo. E quando você percebe que você está pensando constantemente isso, se você está fazendo excessivamente comparações, pensando constantemente, tem que olhar, eu tenho que me espelhar nisso, a pessoa fica quase obsessiva, assim, buscando essas informações. Então, é um sinalzinho de alerta. Também a mudança de humor, tá? Quando a pessoa apresenta uma mudança de humor mais acentuada, e aí isso vai aumentando gradativo, sabe? E aí nós vamos caminhar também, às vezes, para dependências tecnológicas, né? Que aí é um outro assunto, e pode ser um bom podcast para a gente posteriormente, exatamente. Né? E lembrando, né, Fabiola, que não é nada contrário ao uso da rede social. Muito pelo contrário. O que a gente diz é como usar e cuidar disso tudo, né? Pensando nisso, até porque está caminhando, o pessoal aqui já está fazendo sinal que nós estamos chegando no nosso tempo. Sério? Deixa uma mensagem para nós, o que você pode falar nesse contexto para quem nos acompanha, por favor. Até anotei, achei tão bonitinha essa frase aqui, ó. Não existe felicidade quando a comparação, ela ocupa a sua mente. Substitua a comparação pela inspiração. Uma vida inspiradora é bem melhor do que você viver se comparando. Então, assim, se priorize, faça uma reflexão, né? Uma reflexão sobre o seu dia a dia, a sua rotina, o tempo que você está ali utilizando as redes sociais e quanto tempo que você está se dedicando olhando a vida do outro. A vida do outro está acontecendo. E a sua, né? Como está? Como está a sua vida? Como que você está realizando as suas escolhas neste momento? E sempre, todo dia é dia de mudança. Então, assim, acreditar mesmo que você pode mudar, que você pode se reinventar, que você, sim, pode ter uma vida legal, mas a partir da sua história, da sua história, das suas relações. E respeite a sua história. Isso, respeitar a sua história, se valorizar. E muito. Sim, a vida de algumas pessoas são inspiradoras. Então, utilize assim, puxa, que legal isso aqui, olha. Mas lembre-se sempre, a vida nas redes sociais é apenas um recorte, tá bom? Nossa, Fabiola, vamos começar bem com o dia com esses pensamentos, viu? Gratidão por estar conosco, para quem nos acompanha. Vamos lá, que vem muita coisa boa aí nessa nova temporada, nessa terceira temporada do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Até mais. Até mais.